Olá pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Priscila, estou aqui novamente com vocês no Anijarme para falar sobre a animação japonesa. E dessa vez um mini curso intitulado Animação Japonesa, Possibilidades para o Ensino. O que é a ideia de trabalhar com vocês aqui nesse mini curso? Como que nós podemos utilizar a animação japonesa dentro da sala de aula com um recurso didático, certo? Algumas perguntas são importantes nós fazermos aí para iniciarmos a nossa discussão. Como: vocês já pararam para pensar em como utilizar uma animação japonesa em sala de aula? Trata-se simplesmente de exibir o desenho, de exibir a animação? E se não é somente exibir o desenho, o que nós devemos fazer? Então, essas questões são muito importantes para a nossa discussão. Vamos lá. O que é uma animação? Na primeira palestra do Anijarme, eu falei com vocês sobre a história da animação japonesa. Nela, eu comentei um pouquinho sobre o que é animação. Então, vou retomar esse ponto. O que é uma animação, então? A arte de contar uma história utilizando coisas inanimadas, né, que vai ser capaz de criar a ilusão de movimento, de profundidade, de sucessão. Por exemplo, as técnicas que eu vou utilizar para desenhar, para fazer um desenho numa folha de papel, vai me passar uma impressão de que aquilo ali tem profundidade, que aquilo ali está em movimento. A forma também, por exemplo, eu pegar um bloquinho de papel e fazer alguns desenhos em cada folha e passar o dedo, e depois, quando a gente vê, né, essas folhas se movimentando, o personagem que nós desenhamos lá também vai estar se movimentando, então é uma ilusão de movimento. E nós precisamos pensar nesse caso aqui do nosso minicurso, para o nosso minicurso, que a animação ela vai além de um texto, além de um mero reflexo do mundo contemporâneo, porque ela tem muita influência do passado, que foi o que nós vimos lá naquela primeira palestra também da história da animação japonesa. E aí é importante também nós pensarmos quais elementos vão compor uma animação. É importante para os futuros professores ou para os professores e também para os alunos conhecerem esses elementos. É muito ruim quando, por exemplo, eu pego um livro e quero trabalhar ele em sala de aula, um livro de literatura, por exemplo, mas eu não conheço o autor, eu não conheço em que contexto aquele autor escreveu o livro. Então, com a animação é da mesma forma. Se eu quero utilizá-la em sala de aula, eu preciso conhecê-la, preciso saber os aspectos que fizeram, que ajudaram ali na sua criação, o contexto em que ela foi feita. E para isso, vou mostrar aqui para vocês, nós estávamos falando da animação, sobre as características técnicas, né? Vou mostrar aqui para vocês uma imagem. Trabalhei com ela também naquela primeira palestra. E nós temos uma personagem do anime Shingeki no Kyojin. Vejam aí, com essa cena nós percebemos muito a questão da ilusão, da criação do movimento. Vamos pensar lá em algumas técnicas, como por exemplo a perspectiva linear. O que seria essa técnica da perspectiva linear? Seriam linhas que convergiam, né, que convergem para um ponto específico da imagem para criar a ideia de profundidade. Essas linhas vermelhas, ela passa para a gente a proporção dos objetos, né, como se eles tivessem profundidade. As linhas amarelas, elas vão dar a ideia de que esses objetos, no caso esses prédios, eles estão menores, estão mais distantes. E essa fumacinha, ela vai indicar o movimento, que são chamados de traços cinéticos. Né? São técnicas artísticas para passar a ilusão de movimento, de profundidade, isso já havia explicado para vocês. Como a linguagem dos animes e as suas componentes contribuem para colocar questões históricas relevantes? Como que vocês acham que a linguagem dos animes contribui para isso? Que nós vamos descobrir. Eu separei 2 livros que são assim a base para nós pensarmos isso. Tanto para a gente utilizar, tem muita gente que gosta de utilizar filme, quanto para a gente utilizar a animação em si. O primeiro livro é chamado A História nos Filmes, Os Filmes na História, de Robert Rosenstone. O que ele vai falar nesse livro? Ele vai apresentar uma visão geral do cinema e a relação que o cinema tem com a história.
a encenação dos fatos históricos na tela, a forma como a história se apropria, né, da sua representação cinematográfica e vai apresentar outra visão. Isso nós vemos muito nos filmes. E na visão desse autor, a gente deixar de discutir os filmes, ou no caso, as animações baseadas na história, como se elas estivessem falseando a verdade, é o mesmo que nós ignorarmos um fator essencial na nossa compreensão, né, e sobre os eventos passados. Então, não é porque a história lá na animação está de forma errônea, vamos dizer assim, não. Isso daí é bom para que nós pesquisemos, para que a gente utilize isso para ver como que um fato histórico, como que algo histórico, eu tô puxando para minha área, claro, né? Ela como que o cinema vai se apropriar disso dentro daquela animação, dentro de um filme. E um outro livro muito bacana também é o livro chamado Animação Digital, do Andrew Chong. O que ele vai falar? Ele vai apresentar a história da evolução da animação digital e os aspectos envolvidos na sua produção. Ou seja, as partes técnicas da produção de uma animação é o que vai estar falando aqui neste livro. Para os futuros professores, aí a gente volta lá naquelas primeiras questões que eu perguntei para vocês. Já pararam para pensar em como utilizar uma animação japonesa em sala de aula? Se trata simplesmente de exibir o desenho? E se não, o que fazer? Né? Uma ou outra palavra que eu vou falar para vocês aqui sobre a utilização do recurso audiovisual na sala de aula. Por quê? Porque é uma discussão, pessoal, que vai longe. Caráter ambíguo da inserção audiovisual na sala de aula. Por quê? Muitos professores acham que, por estar utilizando um recurso audiovisual, uma animação, vamos dizer assim, já está bom, já é o suficiente. Ele acha que isso vai mudar a aula dele, vai deixar uma aula mais interessante. Só que, se ele não souber utilizá-la, vai ficar uma aula monótona, vai ficar uma aula sem sentido. Algo importante, porém tratado de maneira lateral, uma complementação, um tapa-buraco. Alguns professores utilizam os filmes, que a animação, infelizmente, não é muito comum os professores utilizarem, né? Mas, assim, um filme que o professor utilizar lá na sala de aula dele, sem passar o contexto para você, sem explicar o porquê que ele está utilizando isso, vai ser o quê? Um tapa-buraco. Eu não quero dar aula. Então, eu vou deixar meus alunos ali assistindo isso e tô nem aí. O que a gente se espera do professor nesse ponto? Se a gente está falando que não é para a gente usar isso só como uma complementação, mas é para utilizar como uma ferramenta. O que a gente espera então do professor? Nós objetivamos, então, nós esperamos duvidar do simplismo tão típicos dos nossos tempos e problematizar uma questão aparentemente dada como óbvia. Os tablets, os notebooks, as louças digitais e a linguagem audiovisual estão invadindo as escolas. Mas de que maneira e a serviço de qual modelo de educação? Essa é uma citação muito interessante do Faris Silva, que vai falar sobre o audiovisual na escola. Então, às vezes, a preocupação maior da escola é utilizar tablet, é utilizar notebook, é utilizar lousas digitais, né? Mas como? Isso daí vai ser só um complemento? Isso vai ser só um tapa-buraco? Não! Não adianta você ter um recurso tecnológico se primeiro o professor não sabe utilizar, pandemia mostrou isso pra gente. Segundo, os alunos vão saber utilizar, vão entender que aquilo ali não é só para diversão, não é só um passatempo. Então, tudo isso está em voga. Não adianta você ter um recurso se você não sabe utilizá-lo. Cisão entre linguagens contemporâneas e a escola. Acontece isso, mais uma citação muito interessante do Faris Silva. Enquanto a escola é majoritariamente um espaço da escrita e da oralidade, o mundo contemporâneo é majoritariamente audiovisual. Diariamente, nossos alunos, ao saírem de suas casas, vivem uma transição abrupta e muito complexa entre esses dois mundos. Então, não adianta nós, como professores, acharmos que lá na sala de aula nós só vamos utilizar algo escrito. Não, nós temos que nos adaptar, como eu disse, né? Só que, quando vamos nos adaptar a isso, precisamos conhecer essas ferramentas que nós vamos utilizar. E é muito importante nós utilizarmos o audiovisual, pessoal, como a própria citação disse, porque os nossos alunos, quando chegam na sala de aula,
está pipocando sobre ideias, pipocando sobre vídeos. Eu falo isso porque eu dei aula no 6º ano e o papo dos alunos era vídeo no YouTube. Tanto que eu comecei a fazer vídeo no YouTube por causa deles. Então, assim, é importante a gente utilizar disso para nós, né? Mas saber utilizar. É importante repensar a relação escolar com a linguagem audiovisual, né? O audiovisual, será que ele pode virar uma rotina? Aí eu faço essa pergunta para vocês. Alguns vão falar assim: ah, Priscila, não vai dar certo porque é algo muito difícil eu preparar uma aula de forma que eu vá utilizar esse audiovisual. Talvez a própria escola não tenha esse recurso, né? E realmente, eu dava aula numa escola que eles não tinham uma televisão dessas smart e então não dava para utilizar nada da internet. E eles ofereciam uma televisão também daquelas que a gente colocava o DVD. Eu falei, não vai dar certo. Toda vez também que eu precisar de utilizar essa televisão, eu vou ter que levar. Eu levo meu notebook. Claro, né? Eu me virei. Mas não são todos que possuem notebooks, não são todos que possuem uma caixa de som. Mas a gente tenta, né, se organizar. Mas enfim, pode virar rotina? Pode virar uma rotina, mas desde que o professor saiba utilizá-lo aquilo ali. Não adianta falar assim, ah, eu vou utilizar o audiovisual, vou utilizar um filme, vou utilizar uma animação, só por utilizar. É isso que eu vou sempre estar repetindo aqui para vocês. Não adianta. Há duas formas indesejáveis de tratamento da experiência audiovisual. A primeira forma, cobrir espaços livres. Eu acredito que vocês, quando eram alunos, lembravam de que quando o professor faltava, eles passavam um filme para vocês. Ou aquele professor que adorava dar aula, sabe? Ele falava assim, ah, hoje a gente vai assistir um filme. Mas aí ele não falava o porquê que ele precisava de passar aquele filme, ele não falava para você também o que ele esperava que você fizesse a partir daquele filme. Você só sabia que você tinha que assistir aquilo ali, e se ele não te mandasse fazer um resumo, né? Então não façam isso. Isso é algo indesejável, como eu já disse. E se for utilizar animação, piorou. Porque a animação os alunos gostam, pessoal, gostam. Não são todos, mas a maioria conhece animação, principalmente aí agora com a Netflix, né, que tem vários títulos. Então a criança tem a Netflix, viu lá, vai assistir e vai gostar. Se você não souber utilizar isso, a sua aula está acabada. Ilustração do conteúdo. Não adianta eu falar também, por exemplo, vou pegar lá um filme ou uma animação, né? Vou pegar uma animação que fala sobre os vikings. Vamos dar um exemplo, né? Por exemplo, Vinland Saga, que fala muito sobre isso, aquelas questões nórdicas. Estou estudando lá sobre os vikings. Mostrei um episódio do Vinland Saga. E aí? O que eu vou só mostrei? Não vou falar nada para os meus alunos? O que a gente vai discutir em cima desse episódio? É importante nós partirmos da premissa da necessidade de entender a linguagem audiovisual, como que ela funciona e como que ela se constitui. Se a gente entende isso, nós vamos conseguir elaborar nossas aulas de forma mais fácil e de forma que ela não fique, né, dessas duas formas, como a ilustração de conteúdo, como tapa-buraco, né, e como aí para cobrir espaços livres. Algumas alternativas que nós podemos fazer. Pensar a escola como fomentadora de um repertório audiovisual enriquecedor. Então, a escola pode sim fomentar isso. Pensar também a escola como espaço de reflexão acerca da linguagem audiovisual em si, desde seus aspectos técnicos e tecnológicos. O uso de equipamentos, de softwares, técnicas de montagem, de iluminação, de gravação, tudo isso é importante para nós pensarmos, né? Isso eu falei também lá na primeira palestra do Anijarme, que eu falei lá como que eles começaram a fazer as primeiras técnicas de animação. Então, aquilo é importante para quem quer utilizar animação em sala de aula saber. Nós precisamos considerar uma educação para o audiovisual? Como assim, né? Eu preciso pensar que não adianta eu apenas passar o filme, eu preciso me educar. Ou seja, eu como professora, nós precisamos de entender, de saber que aquilo ali vai ser um recurso para mim, uma ferramenta. Essa é a palavra, ferramenta. A animação precisa ser uma ferramenta de ensino.
E para nós entendermos isso, para nós começarmos a nossa jornada aí para utilizar a animação em sala de aula, como eu já disse, a gente precisa saber sobre ela. Nós precisamos entender até a história da animação. E isso daí eu vou deixar para vocês assistirem lá na primeira palestra também. Não se esqueçam, muito importante. E aí eu digo para vocês, o que significa analisar um anime? E aí? Significa que eu preciso desmontá-lo, reconstruí-lo de acordo com uma ou várias opções a serem precisadas. O que seriam essas opções? Que o objetivo ali com esse anime? Eu quero fazer o que com ele? O que eu quero mostrar ali para os meus alunos a partir daquela animação? E aí, a gente vai voltar lá no início. Eu preciso para isso entender o porquê como que foi feita aquela animação, né? Por que aquela pessoa que desenhou aquele anime, né? Que fez um mangá que depois virou anime, como que é o estilo dele, tudo isso. Ver várias vezes, atentando em cada uma delas a um aspecto específico da produção. Eu não sei vocês, mas eu tenho muito assim comigo de assistir alguma coisa, principalmente um anime, quando eu vou assistir ele de novo, eu percebo coisas que eu não tinha percebido antes. E isso, se a gente quer utilizar uma animação em sala de aula, é importante. Então você vai assistir quantas vezes forem necessárias para você pegar, né? Para você não deixar passar nada. E sempre pensar já no que é que você objetiva com aquilo. Estender o registro perceptivo da animação. Como isso funciona? Como que é que faz uma animação? Então, né, vamos voltar lá na primeira palestra. Não vou ficar explicando tudo isso para vocês, tá? Como essa linguagem constrói determinado discurso sobre a experiência humana, histórica? Como? O que está escrito lá, né? O que tá representado lá naquela animação? Vai ser algo, como eu posso dizer para vocês, falseável? Está falseando a verdade? O que é o produtor do anime? O que ele fez? Ele pegou alguma coisa e utilizou para dar apoio ali para a história dele? Então, mais questões para a gente pensando, né? Entender a animação como produto de imagens manipuladas, que foi o que eu falei para vocês. Né? Lá, a animação em si é você pegar várias imagens, né, e fazer com que elas dão esse aspecto de movimento, essa ilusão de movimento. O primeiro passo, impressões, emoções e intuições. Nossa primeira relação com a animação. Quando você vai assistir um anime, você se sente feliz, triste, ou então, às vezes você tá lá assistindo, você começa a sentir empatia por determinada personagem, você fica com raiva quando seu personagem preferido morre, ou então, se aconteceu alguma coisa com a sua personagem preferida, você fica possesso de raiva, né? Fala, como assim que isso aconteceu? Ou então passa aquela cena fodarástica e você fala, nossa, deu até um arrepio aqui na espinha, né? De tão fodarástica que foi aquela cena. Então são impressões, são emoções, são intuições que você vai tendo, né? Principalmente intuição. Você vai assistindo, você vai conseguindo falar, fulano de tal vai fazer alguma coisa agora, né? Ou então, lá no próximo episódio, com certeza vai acontecer isso e isso. É comum nós fazermos isso, né? Então, isso também é algo para nós pensarmos quando vamos tentar, né, quando vamos utilizar a animação japonesa em sala de aula. Vou até mostrar para vocês aqui essa citação que eu acho muito bacana, que é: contudo, questões do tipo, como o anime conseguiu produzir em mim este ou aquele efeito, que foi o que eu falei para vocês. Como o anime me conduziu a simpatizar com determinada personagem e a achar outro odioso. Como o anime gera determinada ideia, determinada emoção, determinada associação em mim. Questões centradas no como e não no porquê conduzem a considerar o filme com maiores detalhes e a integrar em um ou outro momento os primeiros movimentos do espectador. Então, é importante eu pensar nisso, né? Como que essa animação, o que essa animação faz comigo, transmite para mim, para que eu pense, né? Que eu possa pegar maiores detalhes. Isso é muito importante, né? Da gente estar estudando. E aí, o que vocês acham da gente decompor e recompor uma animação?
A primeira coisa que nós precisamos pensar, qual é a turma que nós vamos utilizar isso? Eu dei aula, né, vamos dar um exemplo, lá no sexto ano. Então, no sexto ano, em História, eu vou estar estudando História Antiga. Em determinado ponto, estou estudando História Grega. Então, a minha ideia com a animação é falar sobre algo, mostrar alguma coisa, discutir algo sobre a mitologia grega, a representação, suponhamos, da mitologia grega. Especificamente o chamado mito de Orfeu. Então, eu estou estudando isso com os meus alunos, né? E já pensei, o que eu quero discutir? Representação da mitologia grega, especificamente mito de Orfeu. Segundo, discutir o conteúdo previamente com os alunos. Se eu estou falando de mitologia grega, então eu preciso discutir o que é a mitologia grega, né? Ah, são relatos da tradição cultural daquele povo. Utilizava elementos simbólicos para explicar a realidade e dar sentido à vida. Se eu estou falando de mito também, eu preciso estudar um pouquinho sobre a religião grega, porque a religião grega também vai estar muito presente nos mitos gregos, certo? Então, eu já tenho ali um conteúdo e eu preciso falar desse conteúdo para os meus alunos. Vou apresentar o mito de Orfeu. Então, se o meu objetivo especificamente é falar do mito de Orfeu dentro de uma animação, eu preciso apresentar esse mito para os alunos, não é verdade? Vou pedir licença para fazer a leitura, porque eu não sou boa em contar histórias. Então, eu vou contar para vocês um pouquinho aí sobre o Orfeu e Eurídice. Orfeu adorava a esposa Eurídice, uma ninfa da floresta. Recém-casado, a maior felicidade do filho de Apolo era tocar sua lira para a mulher. Por onde quer que Orfeu andasse, tocando seu instrumento, tudo como se paralisava, todos atentos exclusivamente ao som que saía de seus talentosos dedos. Toque uma canção para mim, Eurídice sempre pedia ao marido, antes de adormecer. Um dia, Eurídice estava passeando com suas amigas ninfas quando, separando-se delas, entrou por uma vereda do bosque onde gostava de caminhar. Sentado, com as costas apoiadas a um tronco, estava o pastor Aristeu, entregue aos seus pensamentos. Percebendo que alguém se aproximava, ele ergueu a cabeça. É ela, Eurídice, disse Aristeu, que era apaixonado pela ninfa. Levantando-se com rapidez, foi na direção da moça, tentando parecer que era um encontro casual. Eurídice, no entanto, recuou alguns passos ao vê-lo, pois ela já sabia dos sentimentos que Aristeu nutria por ela. Espere, volte aqui, gritou Aristeu. Não precisa se assustar. Mas Eurídice não queria conversa. Por isso mesmo, apertou mais o passo e Aristeu, revoltado, começou a correr ao seu encalço. Não adianta fugir de mim, Eurídice, pois a amo e ninguém me impedirá de tê-la um dia só para mim. Ninguém, a não ser a minha vontade, respondeu Eurídice. Eurídice já era revoltada, né? Aristeu não escutou essas palavras. Aproveitando que a mulher parara para lhe dizer essas palavras, agarrou os ombros dela e tentou beijá-la à força. Adoro você, Eurídice, você ainda há de ser minha de qualquer jeito, exclamou o pastor com a voz alterada. A ninfa, percebendo que corria perigo, arremessou-se numa corrida para dentro da mata. Enquanto fugia, sentia atrás de si os passos ligeiros de seu perseguidor. De repente, porém, Eurídice aproximou-se perigosamente de uma serpente que, assustada, acabou picando seu tornozelo. A ninfa caiu ao solo com um grito de dor. Aristeu logo a alcançou, mas descobriu que nada mais podia fazer para salvar a sua amada. Quando Orfeu ficou sabendo, né, dessa notícia, que a Eurídice tinha morrido, sua alma cobriu-se de luto. E ele não foi conseguindo mais viver, né, sem a sua adorada Eurídice. E ele tomou uma decisão muito extrema. Foi até Zeus pedir que a trouxesse de volta da mansão dos mortos. Não posso fazer nada sem a concordância de Hades, disse o pai dos deuses, convencido da dor do infeliz amante. Tudo o que posso fazer é lhe ceder a Hermes, que o conduzirá até o reino de meu irmão. Ótimo, disse Orfeu. Irei amanhã mesmo até o inferno para trazê-la de volta. Abandonando tudo, Orfeu partiu na outra manhã, tendo apenas a companhia de Hermes. Aqui é a entrada dos infernos, disse Hermes, apontando uma cratera.
Sem medo algum, Orfeu começou a descer as profundezas do terrível abismo. Depois de muito andar, avistou ao longe o brilho de algo tremeluzindo ao chão. Era o Styx, um dos rios infernais que levam ao reino de Hades. Ali estava ancorada uma barca, tendo ao lado e em pé Caronte, com sua longa barba branca e seu olhar de poucos amigos. O que quer aqui? Disse o velho, apalpando o visitante. Você não tem a aparência de um morto. Quero rever minha esposa, que desceu recentemente a este lugar, disse Orfeu com decisão. Aqui está Hermes, que traz a autorização do próprio Zeus. E como pensa que vai passar para a outra margem com seu corpo pesado, irá levar a pique a minha barca, disse Caronte, ameaçando o intruso com seu pesado remo. Vamos, toque logo essa droga, ordenou Orfeu. Eu a manterei flutuando com os acordes de minha lira. Intimidado com a vontade de Orfeu, Caronte desatou as amarras que prendiam a barca à terra e, maravilha para seus olhos, ela flutuou com mais leveza do que nunca. Ao desembarcar, Orfeu acalmou com seus acordes a ira de Cérbero, o monstruoso cão de 3 cabeças que guarda a entrada do inferno. Avançando sempre, Orfeu chegou, enfim, diante do trono de Hades e de sua esposa, Perséfone. Ambos pareciam interessadíssimos naquele vivo que chegava ao seu reino daquela maneira surpreendente. O que deseja aqui, visitante? Perguntou Hades. Vim implorar a vocês, soberanos do mundo subterrâneo, que peçam às parcas para que reatem o fio partido da vida de minha esposa Eurídice, devolvendo-a à vida. Se não puderem, ou não quiserem fazê-lo, no entanto, que cortem também o fio de minha vida, permitindo que eu aqui permaneça junto a ela. Impressionado com a retórica e com a melodia de Orfeu, Hades pediu a Hermes que trouxesse a esposa do visitante. Está bem, permito que você a leve de volta para a terra, disse Hades. Porém, há uma condição. Aí Orfeu falou, né? Sim, diga qual é. Você deverá fazer o restante do trajeto sempre à frente de sua esposa, jamais voltando-se para trás para olhar para ela. Se o fizer, imediatamente a perderá para sempre, disse Hades. Está bem, assim o farei. Assim o farei, né? Disse Orfeu, seguindo adiante, levando atrás de si Eurídice e Hermes. Refizeram assim todo o trajeto da descida, só que em sentido contrário. Por várias vezes, Orfeu teve ímpetos de voltar-se para trás para ver se sua esposa ainda o acompanhava, né? Mas sempre Eurídice danava com ele: Não, Orfeu, não se vire. O poeta já divisava nas alturas e a cratera por onde ele e seus mensageiros haviam entrado. Veja, Eurídice, estamos quase chegando, disse Orfeu, voltando-se inadvertidamente para ela, a um passo da liberdade. Nem bem seus olhos fixaram o rosto de sua amada, viu-a ser carregada de volta à escuridão pelos braços de Hermes. Espere, não, volte, clamou Orfeu, devorando com os olhos a última imagem de Eurídice, que, com os olhos esgazeados, lhe estendia inutilmente as mãos. Um grande terremoto sacudiu a caverna, fazendo com que o imenso rochedo bloqueasse para sempre o seu regresso ao reino das sombras. Orfeu, no último limite do desespero, arrancava os cabelos e dilacerava o rosto. Ai de mim, porque fui olhar para trás no último minuto, faltando tão pouco, dizia inconsolado, mas nada mais havia a fazer. Deixando o lugar, percorreu várias feiras, arrancando de sua lira acordes lúgubres e ao mesmo tempo de uma beleza triste. Então, gente, desculpa aí pela leitura. Eu achei mais bacana fazer a leitura do mito para vocês. Vocês viram que é importante, então, a gente fazer essa apresentação. Claro, quem tem facilidade de fazer, de contar histórias, você nem precisa ler, porque vocês viram que toma muito tempo. Mas tendo aí essa facilidade, fique à vontade para fazer essa apresentação do mito. Certo? Tem gente que gosta de fazer cartazes, tem gente que gosta de mostrar imagens e ir contando em cima delas. Isso fica a critério de vocês. Usem a criatividade. Mas é importante fazer essa apresentação. E aí, se eu quero apresentar isso, se eu quero utilizar um anime, qual anime vai ser? No meu caso, eu quero utilizar o anime Os Cavaleiros do Zodíaco, conhecido como Saint Seiya. Então, se eu vou utilizar esse anime, eu preciso saber ali o ano que ele, se ele veio de um mangá, que ano que foi publicado esse mangá, que estúdio de animação
que ele foi produzido, qual o gênero que é esse anime. Por quê? Porque os animes, eles têm vários gêneros. Tem romance, tem ação, tem luta, tem mitológico, tem fantástico, tem mecha, que é aqueles de robôs gigantes. Enfim, tem uma variedade de gêneros aí. Então é importante vocês conhecerem isso também. Então, no caso dos Cavaleiros do Zodíaco, título original, Saint Seiya. Quem é o autor? Quem escreveu essa história? Masamu Kurumada. O ano de sua publicação, ou seja, do mangá, 1986. Onde que foi publicado esse mangá? Na Shonen Jump, que é uma revista. Que estúdio de animação que animou ele? A Toei Animation. Qual gênero? Fantástico, mitológico. E é nessa parte que é importante você conhecer a história da animação que você deseja utilizar. O que eram os Cavaleiros do Zodíaco? O que conta a história? Eu vou contar para vocês aqui um pouquinho, no geral, da história dos Cavaleiros do Zodíaco. O anime ele vai mostrar a história de 5 guerreiros místicos chamados de Cavaleiros que lutavam vestindo armaduras sagradas baseadas nas diversas constelações que protegiam cada um desses guerreiros. A arma deles era o Cosmo. E a cada 200 anos, Atena, ela que era uma deusa, né, retorna à Terra acompanhada de seus cavaleiros e quando ela reencarna, precisa impedir que outros deuses malignos de destruir o planeta Terra. Esses outros deuses, como por exemplo o Poseidon e o Hades, têm como pretexto que os humanos que ali vivem são cruéis, gananciosos e que precisam, por causa disso, exterminados. Isso vai dar início às chamadas Guerras Santas, na qual Atena e os seus cavaleiros lutam contra esses outros deuses para que haja paz e justiça no mundo. Então isso é basicamente a história dos Cavaleiros do Zodíaco. Então, eu preciso saber o que é, conhecer essa animação para poder estar utilizando ela na minha aula. Pensa eu passar um anime, um episódio dos Cavaleiros do Zodíaco na minha sala e um aluno perguntar para mim: ah, professora, mas por que eles usam armadura? Ah, professora, mas por que o tema desse anime é assim? Pensa vergonha se você não souber responder, né? Isso já são coisas que você tem que ir já pensando na hora de utilizar uma animação. E é claro, não vai dar para você utilizar a animação inteira, todos os episódios, em uma aula apenas, por exemplo. Então você precisa, e é claro, né? Além de não dar tempo, você não é tudo aquilo ali que condiz com o que você pretende trabalhar. Então você precisa escolher um episódio. Qual episódio que você vai utilizar? Nesse caso aqui que eu vou mostrar para vocês, é o episódio 3 da saga de Hades, que é na parte inferno. Ou então o episódio 130, falando do desenho no geral, né, do anime no geral. Quantidade de tempos, aproximadamente 25 minutos. E importante também nós falarmos o nome e darmos uma sinopse do episódio, né? Falar aí o que vai acontecer nesse episódio para o aluno, principalmente porque ele não assistiu os episódios anteriores, ele vai pegar um trechinho ali, né, que vai ser discutido. Então é preciso que ele saiba o que estava acontecendo ali, mesmo que seja por cima, para ele, né, se situar. Então, o nome do episódio que eu vou mostrar aqui é o Orfeu, o Cavaleiro Lendário. Sinopse: os Cavaleiros de Atena, Seiya e Shun chegam à segunda prisão e lá se deparam com seu espectro guardião, Faraó de Esfinge. Eis que durante a batalha surge o lendário Cavaleiro de Prata, Orfeu de Lira, agora subordinado de Hades, que ataca os Cavaleiros de Atena, mas os deixando escapar. Seiya e Shun chegam a um local florido, onde se deparam com a figura de uma linda jovem com o corpo transformado em pedra, e ela os conta sua triste história e sua relação com o lendário Cavaleiro de Lira. Então, fazendo isso, você já inseriu o aluno no que você está pretendendo fazer ali, mostrar para ele. Você já explicou, né? Então, eu vou mostrar para vocês o anime. Espero que vocês gostem aí. 冥界冥王ハーデスが支配する死の世界光なき嘆きの世界に大いなる希望を胸に秘め
地上の平和を求める少年たちが舞い降りた。そう、なんてダメだ。骨まで凍えそうだね、せいや。まったくこのまま濡れ続けたら凍え死んじまうぜ。第二プリズンはまだなのか。あれはここが第二プリズンか。しかしなんだこの獣のような匂いは。なんだ。なんだこいつは。なんてでかい獣だ。なんてやつだ。3つの頭でモーダたちを貪り食ってやる。あんな化け物に関わってなんかいられない。とっとと通り抜けちまおうぜ。気づかれた。まずかったかケルベロスよ。それもそのはず。その二人は生きたまま冥界へ乗り込んできたアテナのサインと、ここで死人ばかり貪り食らっているお前にはさぞ生臭い味がしたことだろう。あなたはまさか。もちろん私はこの第二プリズムを守るスペクター、天獣星スフィンクスのファロー。そしてこの可愛いやつは地獄の番犬と言われるケルベロスだ。現世で貪欲の罪を犯した者がここに落とされ、このケルベロスの餌食とされるのだ。貪欲の罪。お前たちセイントは我ら冥王ハーデス様を討たんとする恐れを知らぬ者ゆえに、ここでケルベロスの餌になってもらうぞ。待てファラオ。その者たちの相手は僕がしよう。何？お前はライラのオルフェ。オルフェ、聞いたことがあるよ。ああ、俺もだ。シルバーセイントでありながら、その力はゴールドセイントさえもしのぐと言われた伝説のセイント、ライラのオルフェ。オルフェの奏でることは、教皇やゴールドセイントたちに慕われ、その美しい音色で人々の悩める心を癒したと言われている。その伝説のセイントがここに。なぜなんだ。オルフェは数年前突如として行方不明になって、もはや死んだと思われていたはずだよ。やはりこの冥界にいるということは、オルフェの命は。いや違う。オルフェは死んでなどいない。何？この男は生きたまま冥界に訪れ、ハーデス様のしもべとなったのだ。なんだって。セイントでありながら自分から進んでハーデスの下についただと。それは本当か？オルフェ！オルフェ！今アテナは。うるさいぞ。ストリンガーノクターン。オルフェ。言ったはずだ。あの者たちの相手は僕がすると。そして二人ともすでに事切れている。これで文句はあるまい。
ユリティス、一人ぼっちにしてごめん。寂しかったろう。冥界にこんな場所が。せいや、あれを見て。これは体が石と化している。だけどなんて美しい人なんだ。こんな美しい人がなぜ。誰？生きているのか。あなたたちはどなた？僕たちはアテナのセイントです。セイント？本当にあなたたちはアテナのセイントなのですか？ええ。よかった。いいえ、とても嬉しく思います。なぜなら私はあなたたちが来てくれる日を長い間待っていたのです。俺たちを待っていた。そうです。お願いです、若きセイントの方々よ。どうかどうかオルフェを助けてください。助ける？はい、オルフェは私のために。一体何があったのですか？どうしてあなたたちはこの冥界に。それはご存知だとは思いますが、私もオルフェも地上で暮らしておりました。私はアテナのセイントであるオルフェを深く愛し、オルフェもまた私のことを愛してくれていました。私たちは幸せな日々を地上で送っていたのです。オルフェ、ずっと私のそばにいてね。私はいつも、いいえ、いつまででもあなたのことを聞いていたいの。ユリティス、僕はいつだって君のそばにいるよ。そして君のためにことを奏で続けよう。たとえ君が死んだとしても永遠に。オルフェ。しかし私たちには残酷な運命が待っていました。私が一匹の毒蛇に足を噛まれ死んでしまったのです。ユリティス。オルフェは冥界へ行くことを決意しました。私の魂を再び地上に返すよう冥王ハーデスに願い出るために。オルフェは冥王ハーデスのいる玉座の前で琴を奏で続けたそうです。その旋律はとても美しく、そして悲しいものでした。冥王ハーデス、僕の身が滅びても構いません。ユリティスの魂を地上へ返していただけないでしょうか。そのためなら私はこの冥界であなたのために琴を奏で続けましょう。オルフェよ、ハーデス様はお前の琴の音色に痛く気に入った様子。その褒美としてお前の願いであるユリティスの魂を返してくださるそうだ。本当ですか？冥界の王は嘘など言わん。オルフェ。ユリティス。オルフェ。ユリティス。冥王ハーデスにこのご恩は一生忘れないとお伝えください。オルフェよ、一つだけ忠告する。これから地上へ出るまでの間、ただ一度も後ろを振り返ってはならん。もし一度でも振り返れば、お前の願いはもう二度と叶わぬことになろう。ハーデス様でさえ聞き惚れた琴の音、このまま地上に返すのは惜しい。どうにかオルフェを虜にできぬものか。そうすれば彼の琴をいつでも聞けて、ハーデス様もお喜びになろうに。ファラオ。は。やはり死人が生き返るなどと悪しき洗礼を作ってはならん。オルフェを地上へ返すな。お前の受け持つ第二プリズンでよいな。は。
ユニティス、頑張るんだよ。地上への出口はもうすぐだ。嬉しい。オルフェ、また美しい地上であなたの琴の音が聞けるのね。ああ、そうだ。もうすぐだ。もうすぐ。あの光は地上だ。地上の光だ。やっと地上への出口が見えた。ユリティス、ご覧、日の光が。ユリティス、オルフェ！ユリティス、そんなことが。それでオルフェは？はい、彼も冥界にとどまり琴を弾き続けていてくれるのです。私との約束を守って。Então, pessoal, nós vimos aí o episódio. Eu cortei algumas partes porque senão ficaria muito extenso, né? Mas depois assistam, vocês aí se tiverem Netflix, assistam na Netflix, tem todas as temporadas de Cavaleiros do Zodíaco, né? Inclusive essa da saga de Hades. Então, vamos discutir o episódio. O que aconteceu nesse episódio? Quais características que vocês conseguiram identificar no mito de Orfeu, aquele que eu li, com o episódio que nós assistimos? Tudo que aconteceu no episódio também aconteceu no mito apresentado? É aí que nós precisamos ficar atentos. Nós vimos, primeiro, que a Eurídice, uma das coisas que condizem aí, a Eurídice morreu por causa de uma picada de uma serpente. Nós vimos também que lá no inferno, bem no início, quando Seiya e o Shun chegam, né, que eles estão lá naquela segunda prisão, eles encontram quem? O Cérbero. Nós vimos que o Orfeu, quando ele desceu para o mundo dos mortos, ele também se encontrou com o Cérbero, o monstro de 3 cabeças, o guardião da porta do inferno. Outra coisa que nós vimos também, a história da Eurídice, né? Eurídice contou aí a historinha do porquê que ela estava lá, do porquê que o Orfeu estava lá no mundo dos mortos. E ela foi contando, né, o que ela gostava de escutar a lira do Orfeu. E ela também contou, né, que o Orfeu, ele estava no mundo dos mortos devido a ela, para não deixar ela sozinha, né, porque eles estavam, assim como aconteceu lá no mito de Orfeu, que eu li para vocês, aconteceu no anime. Hades deixou que ela fosse embora junto com o Orfeu, porque ele já estava lá no mundo dos mortos justamente para isso. Mas no decorrer aí do caminho, o que ele fez? O que não podia, ele olhou para trás. E nesse momento, a Eurídice se transformou, né? O corpo dela se transformou em pedra. E lá no mito, não se transformou em pedra, mas se transformou, né, sumiu, foi embora junto com o Hermes, que era um outro deus que estava lá junto com eles e que na animação também não mostra isso. Então, há algumas diferenças, né? Mas o teor do mito, aquela história, está ali embutida. Nós vimos que o que era a luz que o Orfeu viu quando ele estava indo embora junto com a Eurídice. No anime, a luz era um espelho, né? Que o faraó de Sindh utilizou para poder sacanear ele, né? Fazer de conta que ele tinha visto a luz do sol, né? Diferente lá do mito também. Então, dá pra gente ter essas percepções em relação ao episódio. É claro, existem muitas outras e isso vai do que você pretende com aquele episódio. Nós poderíamos discutir outra parte da história, outras partes, outros mitos, outras características. Nós poderíamos discutir a questão da arquitetura grega dentro dos Cavaleiros do Zodíaco. Nós poderíamos discutir a questão das armaduras, né? Porque esses cavaleiros são cavaleiros, lembra muita gente fala dos cavaleiros medievais. Então, assim, são vários temas que nós podemos utilizar, que nós podemos discutir dentro de uma animação. Vai do que você pretende fazer com ele. E ficou claro também para vocês que o anime, ele é uma obra de ficção,
e que por isso, nesse caso, o mito original foi colocado de acordo com o enredo da história do anime. Lembra que eu falei, né, que no mito aconteceu uma coisa, no finalzinho, no anime outra. Ou seja, a pessoa que escreveu ali o mangaka, né, a pessoa que escreveu a história do anime, ela pegou o mito, utilizou dele para o seu enredo, né, para aprimorar a sua história e mudou da forma que ele queria. Então isso é bacana de nós percebermos, de nós entendermos o que é uma ficção e o que é a realidade. Isso, principalmente quando a gente está falando de fatos históricos, lembrando que os mitos, os gregos utilizavam os mitos para poder explicar as suas ações cotidianas, né? Então, assim, não é bem verdade, apesar que não existe verdade na história. E vamos retomar aí para nós concluirmos alguns problemas. É importante o professor saber decompor e recompor uma animação? Sim. A partir disso é que nós vamos conseguir utilizar a animação japonesa com toda a sua potencialidade. É entendê-la, é destrinchando ela que nós vamos conseguir entender, que nós vamos conseguir utilizá-la. O audiovisual deve ser pensado apenas como um tapa-buraco ou ilustração de conteúdo? Jamais. A gente precisa utilizá-lo como uma ferramenta para o ensino. E é interessante eu falar aqui também que não é só conteúdos históricos que a gente pode trabalhar com animação, né? Isso fica muito claro. Vai do que você conhece, do que você gosta. Por exemplo, dá pra gente utilizar o Dr. Stone, que é um anime muito famoso, pra gente trabalhar com química, para aprender ciência. É muito bacana isso. Vinland Saga, Mugen no Junin, Kurenai no Buta, que é o famoso Porco Rosso, Naruto, entre tantos outros, dá pra gente trabalhar, né, com conteúdos de história, enfim, né? É muito bacana, tem muito anime, tem anime pra tudo quanto é coisa. Eu conheço muito os que falam sobre história, né? Eu sempre procuro, não sei porquê, mas eu sempre procuro alguma coisinha que tem algum conteúdo histórico ali, né, pra eu estar assistindo. Certo, pessoal? Assim, eu espero que vocês tenham entendido essa questão, né, de como que nós precisamos utilizar uma animação. Então, a gente precisa utilizar a animação como um recurso didático, como uma ferramenta, de forma que não seja para tapar buraco, para tapar o tempo aí que a gente não quer dar aula, certo? Eu coloquei aqui algumas as referências que eu utilizei para estar dando essa aula para vocês, que são essas aí. Né, o episódio 3 aí dos Cavaleiros do Zodíaco, como eu disse, o livro Animação Digital, o livro também Hegemonia Audiovisual Escola, esse daqui dos pergaminhos ornamentados da Koyama Richard, a teoria da animação do Thomas Lamarre, a história dos filmes da história do Rolling Stone. Esses slides também eu utilizei de um que eu e o professor Bruno, de um minicurso que eu e o professor Bruno Salles ministramos presencialmente na UEG no ano de 2017. E também utilizei aí ensaio sobre análise fílmica do Vanoy Goliolete. Enfim, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido, né? Ficou extenso, mas é devido aí também ao episódio. Eu precisava mostrar o episódio, mesmo tendo cortado algumas partes, né, para não estender muito. Mas assim, espero que vocês tenham entendido a proposta e até a próxima, quem sabe, né? Estarei aqui novamente com vocês. Até mais!